Olá, boa noite. Boa noite. Uma maioria bipartidária aprovou nesta quarta-feira o processo de impeachment do presidente Donald Trump. Os legisladores da Câmara dos Representantes votaram pela destituição do republicano a 7 dias do fim de seu mandato e posse do presidente eleito Joe Biden. A maioria dos legisladores que integram a Câmara dos Representantes americanas aprovou nesta quarta-feira o segundo processo de impeachment contra o presidente americano Donald Trump. Foram 232 votos a favor e 197 contrários, e 4 deputados não votaram. Entre os que votaram a favor estão 10 membros do Partido Republicano, o mesmo de Trump. Outros 4 republicanos não votaram. Os democratas foram unânimes nos votos a favor. O republicano é acusado desta vez de incitar a insurreição após o episódio registrado na última quarta-feira, quando apoiadores de Trump invadiram o Congresso para interromper a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden. Em 2020, Trump havia sido declarado culpado por obstrução ao Congresso e abuso de poder. O impeachment segue agora para o julgamento no Senado americano, o que não deve começar até que Trump, de 74 anos, já não esteja mais no cargo. Donald Trump enfrenta o processo de destituição restando apenas 7 dias de mandato, com a posse de Biden marcada para o dia 20 de janeiro. A plataforma YouTube, de propriedade do Google, suspendeu por pelo menos 7 dias o canal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e deletou um de seus vídeos por violar sua política contra discurso de ódio. Depois do Facebook e do Twitter, agora foi a vez do YouTube tomar uma atitude sobre o que chama de política de ódio do governo de Donald Trump. Em nota, o YouTube explicou ainda que, devido às preocupações com o risco atual de violência, suprimiu um novo vídeo postado no YouTube de Donald Trump. Na semana passada, o Facebook suspendeu as contas de Trump após a violenta invasão do Capitólio em Washington por partidários do presidente. Na ocasião, o Congresso certificava a vitória eleitoral do democrata Joe Biden. O Twitter foi mais longe ao suprimir a conta do bilionário republicano, acabando com sua plataforma favorita. Outras redes sociais, como Snapchat e Twitch, também suspenderam a conta de Trump. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou que Manaus vai ser a primeira cidade na campanha de vacinação contra a Covid-19. Nesta quarta-feira, o ministro também informou que a imunização vai começar ainda em janeiro. O compromisso foi dito nesta quarta-feira, quando o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, realizou uma visita na capital amazonense. Vamos vacinar em janeiro. E Manaus será também a primeira a ser vacinada. Eu fui claro? Ninguém receberá a vacina antes de Manaus. De acordo com o ministro, as vacinas vão ser distribuídas por todo o país ao mesmo tempo, de acordo com a proporção populacional dos grupos considerados prioritários. As primeiras vacinas estão previstas para chegar da Índia ao Brasil no sábado. Hoje decola o avião para ir buscar as 2 milhões de doses da Índia. Hoje é o tempo de viajar, apanhar e trazer. Já está com o documento de exportação pronto. Data de decolagem no dia 16. Pazuello ainda destacou a importância de seguir fazendo uso de máscara, respeitando o distanciamento social e higiene nas mãos e objetos, mesmo após o início da vacinação. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, disse que todos os brasileiros deverão ser vacinados no prazo de 16 meses. Num primeiro momento, além do lote de 2 milhões da vacina que vai chegar da Índia, haverá o reforço de 6 milhões da Coronavac. Outras vacinas deverão ser incorporadas durante o processo de imunização em todos os 5.570 municípios. Um médico que está com a mãe doente com Covid-19 sem conseguir interná-la em Manaus teve de improvisar para realizar o tratamento em casa. A grave situação é reflexo do atual momento vivido na capital amazonense.
A cidade de Manaus vive outra vez uma situação caótica na luta contra a Covid-19. Entre 1º e 11 de janeiro, foram registradas 1.979 novas internações pela doença, contra 2.128 em todo o mês de abril de 2020, o pior desde a chegada da pandemia. Sem conseguir internar a mãe de 56 anos gravemente doente com coronavírus, o médico Marcos Fonseca Barbosa não teve opção e foi obrigado a tratar Dona Ruth em casa. No Hospital Estadual 28 de agosto, com a mãe apresentando febre e passando mal, não conseguiram o devido atendimento. Após 4 horas sem ter assistência, eu peguei a minha mãe, coloquei no carro e trouxe para minha casa. Marcos, que trabalha em clínicas privadas também saturadas pela pandemia, classificou o cenário como uma zona de guerra. E eu não culpo os colegas. Eu não culpo os médicos que estavam ali, eu não culpo os enfermeiros que estavam ali. Porque a cada minuto que passava, chegava alguém muito pior que ela. Em casa com a mãe, ele conseguiu um tanque de oxigênio e um ventilador mecânico não invasivo, que instalou ao redor de um leito hospitalar improvisado no quarto. Marcos ainda contou que conseguiu manter a mãe viva com um nebulizador e um catéter nasal para facilitar a respiração. Para piorar a situação, o pai também adoeceu. Meu pai já apresentava também alguns sintomas gripais. E quando foi há 3 dias que ela começou a melhorar, ele começou a rebaixar. Só que o problema dele inicialmente não era a falta de ar, não era a insuficiência respiratória. Ele começava a ter alucinações. Segundo o médico, pai e mãe já não estão mais no oxigênio, apesar de ainda inspirarem cuidados. Com 2 milhões de habitantes, Manaus já vivenciou cenas de terror nos meses de abril e maio do ano passado. Na ocasião, valas comuns foram cavadas em cemitérios públicos e caminhões refrigerados instalados fora de hospitais para preservar os corpos dos mortos. O ano de 2021 começou batendo um triste recorde na capital amazonense, com 379 enterros nos 10 primeiros dias, mais do que os 348 realizados em maio de 2020. O governo do Amazonas publicou uma lei que pune quem divulgar notícias falsas sobre pandemias e epidemias no estado. Quem descumprir a determinação pagará multa de R$1.000 a R$10.000. O valor arrecadado será revertido para o apoio do tratamento de epidemias no estado do Amazonas. A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial do município de hoje novas medidas de restrição para conter o avanço da Covid. Entre as ações está a liberação dos estádios e ginásios esportivos com apenas 10% da capacidade de público. Mas a medida foi revogada esta manhã pelo prefeito Eduardo Paes, do Democratas. Pelo Twitter, o prefeito carioca justificou a decisão e escreveu que há dificuldade de fiscalização. O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, sofreu 2 derrotas hoje no julgamento do seu processo de impeachment. O empresário Edson Torres, que está preso, reafirmou a denúncia de que repassou quase R$1 milhão ao então juiz federal Wilson Witzel, antes da campanha eleitoral de 2018. O dinheiro seria para garantir o sustento de Witzel, caso ele não fosse eleito. Outro empresário, que também está preso, teria colaborado para garantir que, ao pedir desincompatibilização do cargo, 8 meses antes da eleição, o atual governador afastado não ficasse sem recursos. Em nota, Witzel disse que jamais recebeu qualquer valor indevido de quem quer que seja, antes ou depois de eleito. O processo de impeachment contra o governador o acusa de comandar um esquema de corrupção ativa e passiva e de lavagem de dinheiro. Outra decisão que não agradou o réu foi do Tribunal Especial Misto, que mantém a decisão que suspendeu a contagem de prazos do processo contra o ex-juiz. O advogado de Witzel queria derrubar a medida, que vai praticamente obrigar que ele preste depoimento, mesmo sem olhar todas as provas. Se a medida fosse revogada, o prazo acabaria em março e Wilson Witzel poderia voltar ao cargo. Os advogados de defesa disseram que vão recorrer. Só irão definir se o pedido será apresentado ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal. E veja a seguir a corrida pela presidência da Câmara e do Senado. E ainda, vice Hamilton Mourão critica falas de presidente francês sobre a soja brasileira.
A corrida pelas presidências da Câmara e do Senado. Baleia Rossi e Arthur Lira passaram o dia fazendo campanha no Nordeste. Já no Senado, a busca por votos acontece nos bastidores. A Câmara dos Deputados deve decidir no próximo dia 18 como será realizada a eleição da nova mesa diretora e do novo presidente da Casa. Para o presidente Rodrigo Maia, a votação terá que ser presencial no dia 2 de fevereiro, mas exceções poderão ser criadas para dar segurança aos parlamentares que pertencem ao grupo de risco, a depender do que for deliberado na próxima segunda-feira. Marcamos a reunião para o dia 18 às 10 horas, para que a gente possa avançar sobre todos esses assuntos que estão colocados. Claro que a votação será presencial, nós já estamos organizando as urnas para que elas fiquem no Salão Nobre e no Salão Verde, para que o espaçamento seja garantido. E eu acho que na reunião de segunda vamos discutir se cabe algum corte em relação àqueles que estão no grupo de risco e que poderiam ou não, dependendo da decisão na mesa, votar de forma remota. Em relação à data da eleição, do meu ponto de vista, toda eleição do meio de mandato acontece no dia 2. A mesa vai decidir que a formação dos blocos é feita até o dia 1º de fevereiro. E a votação sempre tem sido no dia seguinte. Na disputa da presidência da Câmara estão os deputados Arthur Lira, do Partido Progressista, Baleia Rossi, do MDB, Capitão Augusto, do PL de São Paulo e André Jajones, do Avante de Minas. Baleia Rossi é apoiado por 11 partidos, sendo PT, PSL, MDB, PSB, PSDB, DEM, PDT, Cidadania, PV, PCdoB e Rede. Inclusive, por infidelidade partidária, o PSL encaminhou processo de desligamento contra 20 deputados. Entre outras razões apontadas pela Executiva Nacional do partido, eles declararam apoio público a Arthur Lira, opositor do candidato apoiado pelo PSL. Nesta quarta-feira, o Conselho de Ética do partido se reuniu e deu 5 dias para que os deputados apresentem defesa. Caso eles sejam de fato desligados, Arthur Lira perde um importante apoio, já que estes não poderão votar. Cabe apenas à mesa diretora, à Secretaria-Geral, o registro da decisão dos partidos. De fato, a gente não pode negar que a lei dos partidos políticos, e essa é uma contestação de muitos deputados que não têm coragem de falar, e de próprios membros do TSE, que, de fato, a lei dos partidos políticos transfere muito poder às cúpulas partidárias. Nesta quarta-feira, Baleia Rossi defendeu, através das redes sociais, que a Câmara dos Deputados tenha mais protagonismo. O candidato cumpriu a agenda no Nordeste, onde se reuniu com apoiadores. Fazemos parte de uma frente ampla, que são 11 partidos. Acho que desde a redemocratização do país, nós não tivemos um movimento político tão importante, reunindo partidos que às vezes pensam diferente sobre economia, sobre o papel do Estado, mas que, para defender os pilares que alicerçam a nossa candidatura, estão juntos. O deputado Arthur Lira tem o apoio público de Jair Bolsonaro e 8 partidos da Câmara, sendo PL, PP, PSD, Republicanos, PROS, PSC, Avante e Patriota. Também pelas redes sociais, o candidato provocou o adversário e disse que a disputa é simples: personalismo versus previsibilidade. Em busca de mais aliados, o candidato à presidência da Câmara realiza uma extensa agenda pelo país. Nesta quarta-feira, Arthur Lira esteve no Recife. Essa eleição é eleição de deputados, não é eleição de presidentes, nem de líderes, nem de pessoas externas que decidam o voto de cada parlamentar. Então, eu me sinto muito à vontade, converso diariamente com todos os deputados de qualquer campo da Câmara, de esquerda, de direita, de centro, e sempre respeitamos as diferenças ideológicas e permitimos que no amplo debate cada um possa exercer o seu mandato no plano público. No Senado também haverá troca na presidência. Os principais nomes na disputa são Simone Tebet, confirmada como candidata pelo MDB nesta terça-feira, e o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas. Para vencer, o candidato precisa receber maioria absoluta dos votos, ou seja, apoio de no mínimo 41 dos 81 senadores. A disputa por aliados ocorre ainda nos bastidores. Nesta quarta-feira, Simone Tebet se reuniu virtualmente com membros do PSDB para discutir o apoio. Os partidos Podemos e Cidadania já se posicionaram a favor de Simone Tebet, enquanto o Partido dos Trabalhadores e o Progressista declararam apoio a Rodrigo Pacheco. Contagens informais apontam que a disputa está em 38 votos para Pacheco,
30 para Tebet, enquanto 11 senadores ainda não se manifestaram. A presidência da Casa já esclareceu que a eleição será como manda o regimento interno do Senado, presencial e por meio de cédulas de papel inseridas em envelopes para posterior contagem. Segundo a comunicação do Senado, o assunto já foi discutido pelo plenário da Casa em 2019, quando foi decidido por manter o que manda a norma. O eleitor tem até amanhã para justificar por que não votou no primeiro turno da última eleição para prefeitos e vereadores. No caso da ausência no segundo turno, o prazo é 28 de janeiro. Além dos tribunais, a justificativa pode ser feita pela internet no site justifica.tse.jus.br. Entre outras consequências, quem não cumprir a obrigação vai pagar multa de R$ 3,50 e não poderá tirar ou renovar passaporte, prestar concurso ou receber salário no serviço público. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto que cria o programa habitacional Casa Verde e Amarela, substituto do Minha Casa Minha Vida. O projeto começou com uma medida provisória editada em agosto do ano passado. O texto passou por pequenas alterações no Congresso e foi aprovado pelo Senado no dia 8 de dezembro. Entre as principais mudanças em relação ao Minha Casa Minha Vida, a nova política habitacional não prevê mais a faixa de renda mais baixa, de até R$ 1.800, em que a casa é praticamente doada, com prestações simbólicas. O foco principal do novo programa é atender famílias que têm renda entre R$ 2.000 e R$ 7.000, com capacidade de assumir um financiamento. Para resolver essa situação, o governo fechou um acordo para incluir algumas medidas de atendimento às famílias com rendas menores no decreto de regulamentação do programa. O presidente vetou um trecho do projeto que estabelecia que as construtoras participantes do programa pudessem ter um recolhimento unificado dos tributos equivalente a 4% da receita mensal auferida pelo contrato, assim como no Minha Casa Minha Vida. De acordo com o governo, o veto foi feito porque não havia estimativa de impacto orçamentário da proposta e nem de possíveis medidas compensatórias da perda de arrecadação. O setor de serviços no país cresceu 2,6% em novembro. Foi a sexta alta seguida do chamado motor da economia. Quando o governo divulga o PIB do ano anterior, o setor de serviços é o que merece maior atenção. Representa nada menos do que 60% de tudo o que o brasileiro gasta e faz girar o resto da engrenagem. Ao divulgar o resultado de novembro do ano passado, o IBGE informou que o setor ainda não recuperou o nível de fevereiro, um mês antes do início da pandemia. Mesmo assim, está demonstrando vigor. Das 27 unidades da federação, 19 registraram aumento no volume de serviços, com destaque para São Paulo, onde a alta foi de 3,2%. As atividades que encontraram maiores dificuldades no período foram os hotéis, restaurantes, serviços prestados à família de uma maneira geral e transporte de passageiros. E agora o mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quarta-feira, com investidores monitorando o noticiário externo e atentos ao processo para a eleição dos presidentes das casas legislativas do Brasil. A moeda norte-americana encerrou o dia em queda de 0,24%, cotada a R$ 5,31 para a venda. E a seguir, os números do coronavírus no Brasil e no mundo. E ainda, morre prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, por complicações da Covid. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.274 mortes por coronavírus e 60.899 novos casos no mesmo período, de acordo com o Ministério da Saúde. E no mundo, de acordo com a Universidade Americana Johns Hopkins, já são mais de 92.240.000 diagnósticos confirmados e 1.975.000 óbitos em decorrência da doença. Os Estados Unidos bateram um novo e impressionante recorde ao se aproximar de 4.500 mortes por Covid-19 em menos de 24 horas. O país é o mais atingido pela doença no mundo e os números vêm crescendo de forma alarmante. Até esta quarta-feira, já são mais de 23.044.000 casos
e 384.204 mortes. A Índia, que é o segundo país mais afetado por contaminação, superou os 10.495.000 pessoas infectadas e 151.529 vítimas fatais. O Brasil passou de 8.256.000 casos de Covid e registra mais de 205.000 óbitos em decorrência da doença. Já a Rússia beira a marca dos 3.435.000 diagnósticos e soma mais de 62.000 mortes. E o Reino Unido tem quase 3.221.000 casos de contaminação e registra 84.909 mortes. E Portugal voltará a partir desta sexta-feira a um segundo confinamento geral, inevitável diante da expansão da pandemia de Covid-19 no país. O anúncio foi feito hoje pelo primeiro-ministro Antônio Costa. As novas regras valem a partir desta sexta-feira. Após uma flexibilização das medidas durante as festas de fim de ano, o país viu o número de contágios voltar a bater recordes. Os comércios não essenciais, cafés e restaurantes vão permanecer fechados, mas, diferentemente do primeiro confinamento entre março e abril, as escolas continuarão abertas, assim como os tribunais e as igrejas. Excepcionalmente, os cidadãos poderão sair para votar no primeiro turno das eleições presidenciais em 24 de janeiro. Quem desejar poderá votar antecipadamente neste domingo. Todos os viajantes procedentes do exterior terão de apresentar exame negativo para a Covid-19 ao chegar ao aeroporto. Portugal se manteve relativamente pouco afetado pela primeira onda da pandemia devido a um confinamento total antecipado, mas encontra dificuldades para conter a segunda. A renúncia de 2 ministras do gabinete chefiado pelo primeiro-ministro Giuseppe Conte, nesta quarta-feira, provocou uma crise no governo italiano em plena pandemia de Covid-19. As renúncias da ministra da Agricultura, Teresa Bellanova, e da titular da Igualdade, Elena Bonetti, representam uma ameaça para o governo. Ambas são integrantes do partido Itália Viva, do ex-premier Matteo Renzi. O governo perde agora apoio deste pequeno, mas decisivo partido para manter a maioria no parlamento. A renúncia foi anunciada durante coletiva de imprensa por Renzi, que há algumas semanas lança ataques, vetos e ultimatos internos ao primeiro-ministro Giuseppe Conte. A crise do governo deixa a Itália em uma situação preocupante em meio a uma pandemia que até agora matou mais de 80.000 pessoas e mergulhou a economia na pior recessão do pós-guerra. Renzi criticou Conte por sua gestão da pandemia, assim como do plano de reconstrução do país. Conte lidera uma coalizão entre os antissistema do Movimento 5 Estrelas, o Partido Democrático de Centro-Esquerda e o esquerdista Livres e Iguais. A Indonésia iniciou hoje sua campanha de imunização contra a Covid-19 usando a vacina Coronavac, feita pelo laboratório chinês Sinovac. O presidente Joko Widodo recebeu a primeira dose do imunizante. O país vive um dos piores surtos de coronavírus na Ásia. A iniciativa visa imunizar pouco mais de 180 milhões de pessoas. O país autorizou, na segunda-feira, o uso emergencial da Coronavac, mesma vacina produzida pelo Instituto Butantan. E a Rússia vai começar sua campanha de imunização em massa a partir da próxima semana. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo presidente do país, Vladimir Putin, que disse acreditar que a vacina russa é a melhor do mundo. A Rússia foi a primeira nação do mundo a aprovar uma vacina contra o coronavírus, a Sputnik V, provocando críticas internacionais porque o anúncio foi considerado prematuro e nem todas as etapas necessárias haviam sido realizadas. A vacina russa, está claro e os fatos confirmam, é a melhor do mundo, acredito. Putin destacou as condições de armazenamento e transporte do imunizante, como o fato de não exigir temperaturas muito baixas, como a da Pfizer-BioNTech ou a da Moderna. Em dezembro, a Rússia começou a vacinar segmentos prioritários da população, especialmente os idosos, profissionais da saúde e da educação. De acordo com o Fundo Soberano Russo, que financiou o lançamento da Sputnik V, mais de 1 milhão de pessoas já foram vacinadas no país. Mesmo enfrentando uma forte segunda onda do coronavírus, as autoridades se recusam a decretar um confinamento nacional. Uma mutação presente em algumas versões do coronavírus pode afetar a eficácia das vacinas, e ela não é encontrada na variante inglesa.
Chamada de E484K, essa mutação é carregada por variantes que surgiram na África do Sul e mais recentemente no Brasil e no Japão, mas não pela variante inglesa cuja expansão mundial está nas manchetes. Segundo Ravi Gupta, professor de microbiologia da Universidade de Cambridge, essa mutação é a mais preocupante de todas em termos de resposta imunológica. A E484K parece capaz de reduzir o reconhecimento do vírus pelos anticorpos e, portanto, sua neutralização. As variantes são versões diferentes do coronavírus original que aparecem com o tempo devido a várias mutações. O fenômeno é normal na vida de um vírus porque as mutações ocorrem quando ele se replica. Diante do surgimento de novas variantes, vários laboratórios garantiram que seriam capazes de fornecer rapidamente novas versões de suas vacinas se necessário. Enquanto isso, a Irlanda passou em questão de semanas de um dos países mais eficazes na luta contra o coronavírus para o de maior taxa de transmissão do mundo. Este pequeno país de 5 milhões de habitantes registrou apenas 2.397 mortes por Covid-19 e a forma como enfrentou as duas primeiras ondas da pandemia foi bastante elogiada. Mas um terceiro tsunami de infecções preocupa. O país adotou um novo confinamento para tentar conter o avanço da doença. E veja a seguir informações importantes da live do missionário R.R. Soares. E você vai conhecer o projeto do táxi aéreo autônomo. Proteger os profissionais da saúde do contato com a Covid-19 tem se tornado um desafio em todo o mundo. Na China, nação berço da doença, robôs vêm ajudando nessa empreitada. Na cidade de Shenyang, no norte do país, braços robóticos coletam material da garganta dos pacientes para testes do vírus. A máquina, que é controlada à distância, tem sido de grande ajuda na campanha de testagem em massa do regime de Pequim na região. Após a Covid-19 aparecer no final de 2019 em Wuhan, a China tem conseguido manter o vírus controlado, mas recentemente o saldo oficial de infecções aumentou, embora ainda seja muito inferior aos registrados fora do país. As autoridades chinesas costumam relacionar os surtos recorrentes às cepas do vírus que circulam no exterior, sugerindo que podem ter ressurgido na China com o retorno de viajantes ou em embalagens contaminadas de alimentos importados. Você vai conhecer agora o projeto de um táxi aéreo autônomo. Ele parece um drone, mas é um carro voador. O protótipo é da General Motors e foi apresentado na maior feira de tecnologia do mundo, que este ano é realizada no formato online. Olha só. A gigante automotiva americana ofereceu poucos detalhes, lançando apenas um vídeo do avião elétrico de decolagem e pouso vertical da marca Cadillac em sua página de exibição digital. Várias empresas aeronáuticas e startups mostraram carros voadores similares nos últimos anos, embora não haja planos aparentes para uma comercialização imediata. Como ter uma viagem mais confortável e luxuosa? Pergunta o narrador da GM, ocupando os céus. Foi apresentado um avião de único assento capaz de viajar de forma autônoma até 90 km por hora de teto a teto, propulsado por 8 rotores que usam tecnologia de bateria de última geração. O veículo é uma chave para a visão da GM para um futuro multimodal, disse o narrador de uma simulação da aeronave em voo. A notícia coincidiu com a apresentação de uma nova marca da GM para caminhonetes elétricas, BrightDrop, e outros anúncios da empresa sobre seus planos para impulsionar os veículos elétricos. E agora o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares, hoje com o pastor Tiago Pérez. A palavra está no livro de João, capítulo 5, dos versículos 1 ao 9. Vamos acompanhar a leitura dos versículos com o pastor Tiago Pérez. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Versículo 2 diz: Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos,
esperando o movimento das águas. Versículo 4 diz: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Versículo 5 diz: e estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Versículo 8 diz: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Versículo 9: logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e o partiu. Eu preferi ler por completo para você aqui essa passagem porque Deus colocou algo muito especial no meu coração. Aquele homem ali já sofria 38 anos, esperando que o anjo descesse, movimentasse as águas e o primeiro que chegasse ali era curado. Eu fiquei imaginando, e estava compartilhando essa mensagem hoje com o reverendo João, antes de iniciar a live, eu fiquei imaginando ele 38 anos tentando ser curado. Alguns dias talvez a palavra de Deus não relata, mas talvez desanimado, falando: será que hoje vai acontecer esse milagre? Esperando aquela movimentação, o agitar das águas, mas quem aparece ali, de frente a ele? Jesus. O pastor Tiago Pérez explica a importância das palavras de Jesus e o poder da cura. Isso me chamou muito a atenção, porque Jesus não perguntou para ele qual era o problema que ele estava passando. E sim perguntou se ele queria ser curado. A pergunta que eu te faço hoje, nesta tarde, é isso: você quer ser curado? Deus sabe o problema que você está passando, Deus sabe a luta que você está enfrentando, seja ela financeira, no seu casamento, na sua família, emocional, mental, fisicamente. A pergunta que ele fez para esse paralítico foi o seguinte: você quer ser curado? E ele chegou falando todos os problemas. Eu tento ir lá, ser o primeiro a chegar, ninguém tem ali um amigo para me ajudar a me levar, e quando eu chego sempre tem outro ali diante de mim e eu perco o meu milagre. Mas olha a atitude de Jesus: ele ouviu, foi educado, mas ele não falou, não repreendeu na hora, mas só falou para ele o seguinte no versículo 8: levanta-te e toma a tua cama e anda. O pastor Tiago Pérez finaliza a live de hoje deixando uma pergunta para você. Você quer que hoje o solucionador dos seus problemas te abençoe e solucione o seu? Se você deseja, passe a confiar nessa palavra. Levanta, toma a tua cama e anda. Ah, pastor, hoje então o senhor está dizendo que essa cama pode ser o problema que eu estou sentindo muito forte? Sim. Olha espiritualmente, levanta mesmo. Pegue agora, se levanta e fala assim: essa cama que está aqui, esse problema que está aqui, não quero mais para minha vida. Aquilo que está tentando te prender de você viver na palavra de Deus, de você crer, você precisa ser liberto. Você precisa pegar hoje essa palavra, como eu falei, a palavra que falou muito ao meu coração. E logo em seguida, se você for olhar no versículo 9, quando Jesus fala assim, aquele homem ficou são, tomou sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Para os judeus, sábado era dia de descanso. Mas eu quero dizer para você uma coisa muito linda. Jesus, ele opera no sábado, opera no domingo, opera todos os dias da sua vida, ele quer operar hoje. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Fique agora com o programa Vejam Só. Uma boa noite para você, fique na paz. Tchau.